Você já ouviu falar sobre um poeta italiano chamado Dante Alighieri? Talvez você não se lembre muito desse nome, mas com certeza se lembrará de uma de suas obras, a Divina Comédia. Essa obra foi publicada no século XIV durante o Renascimento. É um dos maiores clássicos da literatura mundial. Repleto de simbologia e alegorias, as obras de Dante fazem muitas críticas às pessoas poderosas, como políticos e religiosos. Dante separou sua obra em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. A primeira, que fala sobre o mundo inferior, será o tema do nosso vídeo de hoje. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Então vamos lá. Para começar, irei explicar para vocês o contexto da obra de Dante, para então descrever como é o mapa do inferno descrito pelo autor. A obra Inferno é composta por 34 cantos, contendo 140 versos cada um. Esses versos contam a história de quando Dante chegou até o inferno e encontrou o poeta romano Virgílio, autor de Eneida. O poeta romano então começou a percorrer os caminhos sombrios com Dante, que descreve o primeiro cenário como uma selva escura e fria. Ele também descreve que o inferno consiste em 9 círculos que têm o mesmo centro e que vão se afunilando conforme mais profundos ficam. Depois é a chegada no centro da Terra, ou melhor, centro do inferno. Cada círculo do inferno, na visão do autor, é destinado a algum tipo de pecador. E eu agora irei descrever para vocês cada um desses círculos. O primeiro círculo, meus caros amigos, é o limbo. Esse local do inferno é o lugar dos pagãos virtuosos, dos não batizados e dos que morreram antes da vinda de Jesus Cristo. As almas dessas pessoas vagam pela escuridão, mostrando que essas mentes não são iluminadas por não terem conhecido o Evangelho e seus ensinamentos. Essas almas vivem em um castelo com 7 portões, simbolizando as 7 virtudes. O mais engraçado é que Dante afirma que viu muitas pessoas famosas no primeiro círculo, como Homero, Sócrates, Aristóteles, Cícero, Hipócrates e Júlio César. Já no segundo círculo do inferno, Virgílio guia Dante pelo local que abriga as pessoas que foram vencidas pela luxúria, um espaço chamado de Vale dos Ventos. Lá, Dante avista uma sala de julgamento onde está presente Minos, o juiz do inferno. Ele escuta as confissões dos mortos, que pelo fato de não terem mais o dom da inteligência, sempre dizem a verdade. Minos condena as almas da seguinte maneira: ele se enrola em sua cauda o número de vezes correspondente a qual círculo o pecador deve ir. Enquanto isso, eles são atormentados e arrebatados por turbilhões de ventos por toda a eternidade. Isso explica muito bem o nome Vale dos Ventos. Esses ventos impedem que as almas encontrem a paz e o descanso, arrastando-os com violência. Estudiosos interpretam esses ventos como a inquietação de uma pessoa que é levada pelo desejo de prazeres carnais. E adivinha o que Dante encontra por lá? Isso mesmo. Mas algumas personalidades que marcaram a história. Dessa vez, ele avistou pessoas como Cleópatra, Tristão, Helena de Troia e outras que foram consideradas adúlteras. Em vida, esses indivíduos eram levados por suas paixões, que os arrastavam como o vento. Mas no segundo círculo do inferno, é o vento incessante que os arrasta. Agora, eu vou falar como é o terceiro círculo do inferno. Quando Dante e Virgílio chegam num círculo chamado de Lago de Lama, ou Glutonaria.
Eles veem as almas de gulosos sendo negligenciadas por Cérberos, os famosos monstros com 3 cabeças de cachorro. Nesse local, os pecadores ficam atolados em uma lama e atormentados por uma tempestade de granizo, gelo e neve, e até torrões de água suja que caem constantemente. Para Dante, os gulosos são sepultados no próprio vômito, enquanto são arranhados, esmagados, dilacerados e esquartejados pelo Cérbero. O conforto de comer desregradamente durante a vida se torna um desconforto eterno no terceiro círculo do inferno de Dante. Na obra, Dante também cita que conhece nesse círculo um homem chamado Siaco, um personagem que faz terríveis previsões sobre a cidade de Florença. Já no quarto círculo, Dante e Virgílio chegam às colinas de rocha, simbolizando a raiva. Nesse andar do inferno estão as almas das pessoas que estão sendo punidas por serem gananciosas demais. Os pecadores são divididos em 2 grupos: os que acumularam bens e os que gastaram de uma forma muito generosa. Nesse cenário, repleto de montanhas, as riquezas materiais das pessoas se transformam em grandes pesos de barras e moedas de ouro. Legal, né? Então, mesmo no inferno, essas pessoas continuam ricas? Aí é que você se engana. Os 2 grupos ficam empurrando o peso das moedas e barras de ouro um para o outro, além de se ofenderem o tempo inteiro. Eles usam o peito para empurrar o peso, simbolizando a movimentação egoísta por fortuna durante a vida. Nesse círculo, Dante e Virgílio encontram 2 personagens da mitologia. Um deles é Plutão, o deus dos mortos e das riquezas da mitologia grega. O outro personagem é Fortuna, a deusa romana do acaso, da sorte, do destino e da esperança. E agora, que tal falar do círculo que representa a raiva? O quinto círculo do inferno de Dante é onde as pessoas iradas e mal-humoradas recebem a punição por seus pecados. Logo na entrada, existe uma cachoeira de água e sangue borbulhante e fervente. O líquido vai para praias e é formado um lago que se chama Estige, onde estão as almas pecadoras que ficam se debatendo e se torturando numa raiva eterna. Enquanto Dante e Virgílio navegavam em um barco guiado por Flégias, um personagem da mitologia grega, que era filho de Ares, deus da guerra, eles também viram as pessoas enfurecidas lutando entre si, mostrando de forma nítida a raiva no olhar de cada um. Ao navegar pelo rio, o poeta se depara com um acontecimento inesperado. Filipe Argenti, um nobre que confiscou a propriedade de Dante após sua expulsão de Florença, surge das águas e se agarra no barco de Flégias. Ele tenta falar com Dante, mas é puxado para o rio pelos seus companheiros. No sexto círculo, eles chegam à cidade de Dite. O local é cercado por fogo, fossas imensas e muralhas de ferro. Sob as portas das cidades estão mais de 1000 anjos caídos. Inicialmente, os demônios se recusam a deixar Dante e Virgílio entrarem. Porém, logo em seguida, um anjo desce e abre a porta sem nenhuma oposição. Dante vê o cemitério de fogo com pessoas que estão condenadas a passar toda a eternidade em túmulos flamejantes, com mais de 1000 pecadores em cada um deles. Essas almas foram condenadas por seres hereges, entre eles aos que não acreditam em Deus e nem na existência de Jesus, além dos que negavam na sobrevivência da alma após a morte carnal. Entre os túmulos, Dante vê alguns homens conhecidos. Um deles é Farinata degli Uberti, um político de Florença. No último túmulo, ele vê o sacro imperador romano Frederico II e o cardeal Ottaviano degli Ubaldini,
Após os muros da cidade, Dante vê também o Papa Anastácio II. Bom, no fim do sexto círculo, há um alto precipício circular, de onde vem um terrível cheiro, que leva ao sétimo círculo, onde estão os violentos, que se distribuem por 3 anéis. No anel externo estão os assassinos e outras almas que eram violentas durante a vida. Nesse anel, Dante avista Alexandre, o Grande, Dionísio I de Siracusa e Guy de Montfort, além de outras figuras históricas e mitológicas. No anel do meio estão os suicidas, que foram transformados em plantas e que são alimentados por árpias. Mas o poeta também avista perdulários sendo despedaçados por cães raivosos. No último anel, o interior, estão as pessoas que eram sodomitas e que cometiam blasfêmias. Estas são vistas vivendo em um deserto de areia com chuva ardente caindo do céu. Dante e Virgílio então chegam ao 8º círculo do inferno, chamado Malebolge. Esse é o local das almas que cometiam a fraude durante a vida. Os 2 poetas se lançam nas costas de Gerion, um monstro voador. O penúltimo círculo do inferno é separado por 10 valas de pedra. Em cada uma delas existe um tipo de pecador, como cafetões. Pessoas que seduzem as outras por interesse. Bajuladores, pessoas que faziam vendas de favores divinos, feiticeiros, falsos profetas, políticos, corruptos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, alquimistas e falsificadores. E, finalmente, chegamos ao 9º e último círculo do inferno. Segundo o poeta italiano, esse círculo também era dividido. Só que dessa vez, de acordo com a gravidade dos pecados, a divisão era feita em 4 partes. E quanto mais grave era o pecado, mais profundo a alma estava enterrada dentro do gelo. A primeira divisão se chamava Caína, inspirada em Caim, onde são punidos os traidores de seus parentes. A segunda era Antenora, inspirada em Antenor de Troia, e punia os traidores de sua pátria ou partido político. A terceira era a Ptolomaea, inspirada em Ptolomeu, e punia os traidores de seus hóspedes. A última divisão era a Judeca, inspirada em Judas Iscariotes, e punia aqueles que em vida traíram seus mestres. Após passar por todos esses círculos, Dante e Virgílio chegaram ao centro do inferno. Lá, eles se depararam com Satanás, que é descrito como uma besta de 3 cabeças. Cada boca das 3 cabeças come uma pessoa em específico. Uma devora Brutus, a outra Cássius e a terceira Judas Iscariotes. Para quem não se lembra, Brutus e Cássio são aqueles que traíram e causaram o assassinato de Júlio César. Já Judas é o que traiu Jesus Cristo. Segundo Dante descreve em sua obra, essas pessoas foram as últimas pecadoras, aquelas que traíram os indivíduos designados por Deus. Toda essa história contada por Dante é uma alegoria do conceito de inferno na era medieval. Mas e aí? Será que o inferno realmente é assim? E se for verdade? Por hoje é isso. Nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!